Então, vamos ao tema. O tema de hoje é a dificuldade do adicto em lidar com a realidade, com a verdade, com os fatos como eles realmente são. Bom dia a todos. E essa dificuldade, ela vem justamente da drogadição. Qual é o intuito principal do uso de bebida, de drogas, ou seja, da drogadição e do alcoolismo? É maquiar a realidade, é sair da realidade, é deixar de viver a realidade. A pessoa que está no uso das drogas, a pessoa que bebe, a pessoa que está nos vícios, ela cria um universo só dela, um mundo só para ela, uma realidade só dela. E de acordo com esse mundo que ela cria, né, onde as coisas são do jeito que elas pensam que são, e a realidade para ela é a realidade do uso, a realidade do álcool, a realidade da droga. E quando ela entra em recuperação, ela tem muita dificuldade de olhar as coisas como elas realmente são. Existem medos que nós temos, que o uso da droga, o uso do álcool, ele camufla esses medos. E quando nós entramos em recuperação, nós nos deparamos com a realidade desses medos, desses traumas, de defeitos de caráter que nós temos. Bom dia, dona Leila. Ela disse: a paz do Senhor, Deus abençoe vocês grandemente em nome de Jesus. Muito obrigado, dona Leila. Deus abençoe a senhora também, a sua família, em nome de Jesus. Então o adicto ele tem dificuldade de enxergar as coisas reais, as coisas como elas realmente são. Ele às vezes acha que ele é muito melhor do que ele realmente é. Ou a realidade se apresenta ao contrário, ele acha que ele é muito pior do que ele realmente é. A realidade dele puxa sempre para mais ou para menos, nunca do jeito que realmente é. Então, tem pessoas com extrema síndrome, né, do sol, como se elas achassem que fossem o centro do universo. Outras acham que ninguém se importa com ela, que ninguém liga para as necessidades dela. Isso está tudo fora da realidade. Bom dia, Daniel. Tamo junto só por hoje, meu querido. Então o adicto ele tem uma dificuldade de enxergar a verdade, de enxergar a realidade, de enxergar as coisas como elas realmente são. Ou ele se vê muito gigante, ou ele se vê muito maior do que todo mundo, ou ao contrário, ele se vê um anão, ele se vê muito menor do que as pessoas. E a realidade vai ficando cada vez mais longe. Em recuperação, nós trazemos o adicto para a realidade. Nós convidamos o adicto a enxergar a realidade, a olhar para dentro de si e enxergar os próprios defeitos, mas também olhar para dentro de si e enxergar as próprias qualidades, enxergar o outro como o outro realmente é, enxergar a realidade se colocando no lugar do outro. E quando nós trazemos isso em recuperação, nós que trabalhamos com recuperação, quando nós trazemos o adicto para essa realidade, muitas das vezes ele reage de forma negativa. Ele estoura, ele fica nervoso porque é muito tempo na droga, é muito tempo no álcool, sem lidar com a realidade, sem encarar a realidade. E quando nós colocamos a realidade diante dele, ele se choca com essa realidade e não suporta. Muitos desistem quando batem de frente com a realidade. Muitos recaem, usam drogas quando bate de frente com a realidade. Mas só tem como sair dessa situação de adicção, de dependência química, se você encarar a realidade, se você encarar a verdade. A própria Bíblia, a palavra de Deus não diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Na adicção, na recuperação da adicção, no tratamento contra a dependência química não é diferente.
Você precisa conhecer a verdade, conhecer a realidade dos fatos, olhar para a sua situação e encarar ela como ela realmente é. E como que ela realmente é? Olha, eu tenho uma doença, a adicção é uma doença, ela é uma doença grave, ela é uma doença incurável, fatal, progressiva, cruel, destruidora, e que se eu não me dedicar para tratar, se eu não me dedicar ao tratamento dessa doença, eu corro o risco de morrer, eu corro o risco de matar aquelas pessoas que eu amo, eu corro o risco de ver as pessoas que eu amo morrerem na codependência, morrerem de tristeza, de depressão, porque é uma doença destruidora. O alcoolismo destrói lares, o vício, o crack, a cocaína destrói lares. Então, qual é a realidade que eu estou? A realidade é que eu tenho uma doença cruel e eu preciso tratá-la. Eu preciso de tirar um tempo para tratá-la. Eu preciso agora abrir mão de algumas coisas. Eu preciso deixar algumas coisas de lado para focar no tratamento da minha doença, para focar no início do tratamento da minha doença, porque senão aos poucos ela vai me destruir e vai tirar até essa oportunidade de tratá-la. Então, lembre-se disso, é muito difícil para o adicto enxergar e lidar com a realidade. É muito difícil para o adicto enxergar e lidar com a verdade, com as coisas como elas realmente são. Ele vai bater de frente, ele não vai aceitar, ele vai reclamar, ele vai murmurar, porque é muito tempo acostumado a viver anestesiado, viver longe da realidade, viver fugindo da realidade. É muito difícil para o adicto abraçar a realidade. Tem coisas que só o programa vai nos ensinar a lidar. Deixa eu te dar um exemplo. Você se depara com uma realidade sobre você que você tem dificuldade de lidar. Qual que é o remédio para isso? Oração da serenidade. Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso, e sabedoria para reconhecer a diferença. Vai ter coisas que você precisa de sabedoria para enxergar se você pode mudar ou se você tem que simplesmente aceitar. Muitas coisas em recuperação nós temos que simplesmente aceitar. Então a mensagem do Café com Recuperação de hoje é essa. Tem coisas, tem realidades, tem verdades que o adicto tem dificuldade de lidar, mas ele precisa aprender, ou então ele não consegue se recuperar. Pessoal, muito obrigado por estarem assistindo até agora. Compartilhe esse vídeo, comenta aí, deixa o seu comentário, deixa aí um bom dia para eu ver quem é que está nos assistindo. E um beijo no seu coração, lembrando que só por hoje funciona, tamo junto. Se você não acompanhou a live toda, esse vídeo vai para o YouTube, no nosso canal que se chama Re-Cooperar. Esse é o nosso canal no YouTube sobre recuperação, sobre dependência química. Se você puder ir lá, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar, nós estamos juntos. Muito obrigado por compartilhar aí, Daniel Pacheco, meu querido Sapinho, tamo junto, meu querido. Valeu, pessoal, até amanhã, um beijo no coração, em nome de Jesus.